Não é novidade pra ninguém que se você teve TV a cabo, uma Sky ou Oi da vida entre os anos de 2012 e 2019, você com certeza conhece o desenho O Incrível Mundo de Gumball, um dos desenhos da época de ouro da Cartoon, que conta a história de Gumball, esse gato azul, e seu irmão, um peixe com pernas, e sua família vivendo nesse mundo incrível de Elmo. O desenho teve 6 temporadas, mas não foi oficialmente terminado, mas sim cancelado. Mas em 2025 ele voltou depois de 7 anos, e eu, como assisti muito desenho na infância, fui correndo ver as novas temporadas. E o que eu achei dessas novas temporadas, você me pergunta? Achei elas horrorosas. Isso mesmo que você ouviu. Antes de reclamar nos comentários, escuta os fatos que eu vou falar pra sua cabeça e compreender o porquê de eu achar isso. Começando pelo tópico mais claro, o programa tá muito exagerado. Facetas, expressões de todo momento, piadas muito óbvias. Tudo isso e deixa tudo muito acelerado. O antigo desenho fazia um equilíbrio perfeito entre os momentos para se desenrolar o plot e para o momento piadoca, seja por meio de um flashback ou absurdos visuais, mas agora está a todo momento. Uma expressão exagerada, um meme da nova geração, diálogos positivos, um atrás do outro. Isso acaba ficando muito chato, uma vez que você repete a mesma piada várias vezes. O ponto é que as facetas de Gumball antigamente eram feitas de uma maneira muito sutil, para exatamente naquele momento, ou seja, se encaixavam com o episódio e deixavam muito mais engraçado. Agora é toda vez, a todo momento, é toda hora. Porra, assim não dá, cara. Tudo isso está relacionado, obviamente, com a mudança de público. Infelizmente o desenho agora está mais focado na nova geração, na geração Z. Acho que nem a geração Z, eu acho que é Alpha ou Beta. Mas não está mais focado no público, obviamente, porque cresceram. Que as crianças que assistiram o desenho em 2012, 2019, já não são mais crianças, já são adultos. Mas sim nessa geração com o cérebro já derretido por TikTok, ou Reels, ou Shorts. Isso fica evidente no ritmo dos episódios da nova temporada, para acompanhar a atenção dessa geração. Algumas críticas que eu vejo reclamando, ou gente discutindo, é em relação à lacração em Gumball. Ele está muito woke. Mas não acho válido esse tipo de crítica. Desde sempre o desenho teve essas críticas em forma de piada, sempre teve esse posicionamento no desenho como uma questões sociais. Gumball e Davi serem meio lá ele. Críticas sociais sempre fizeram isso em forma de piada. Isso não é de agora, que o desenho lacra. Verdade em relação a elas. Os desenhos da Cartoon, como a Trindade, Gumball, Hora de Aventura e Apenas um Show, todos eles tinham aspectos bem distintos, mas tendo pontos fortes evidentes, como em Apenas um Show, o absurdo da rotina, onde uma brincadeira simples como pedra, papel e tesoura acabava invocando um buraco negro, destruindo o parque e a associação a entorpecentes. Hora de Aventura, essa trama fantástica da Terra de O, questões existenciais e episódios que te fazem pensar, como o Jake, o tijolo. Esse episódio é lindo. E Gumball, que te ganha não só pelo humor físico e expressões exageradamente cômicas, mas principalmente as bem pensadas, junto de suas críticas e maneiras criativas de tentar resolver um problema, mas que vem se perdendo nessa nova temporada. Eu vi tantos alguns episódios antigos como maratonei os episódios novos. A diferença de ritmo é muito grande, não só de ritmo, como também de personalidade e design de alguns personagens, como o Rock e a Senhorita Simiu, e também o Sr. Rob. Uma aparente alteração que me afetou foi com a Senhorita Simiu. Na nova temporada ela parece estar mais bondosa e empática. Em resumo, sabotaram a personagem. Não consegui entender essa mudança. Os roteiristas não assistiram as temporadas antigas, se esqueceu de tudo que essa macaca já fez, por um episódio inteiro dela fingindo gostar dos Watersons para conseguir um troféu. Eu acho que precisava da indicação de um aluno, implicando e incriminando Gumball e Davi por achar que tinham falsificado a assinatura de tão brega que é. Eu sei que ela não é má de verdade, ela é chata sim e quer o bem dos alunos, mas também não é esse morango todo não que mostra, mas é um aspecto já bem marcado pela personagem. Então tirar isso acaba com a graça dela. A mesma coisa o Sr. Robinson, o cara mais sádico do desenho. Meteram depois de 6 temporadas que ele se importa com o filho, sendo que ele é um otário, um cuzão do começo ao fim do show, e tá casado com um mal encarnado e mete que ele se importa com o filho. Olá, sou gay! Yeah! Sei racista, não! E que o novo desenho tentar humanizar isso, velho, é muito ruim, é horrível. Juntamente disso temos episódios que equivalem, meu Deus, episódios que equivalem a como se fossem Jovens Titãs. Piadas de bunda, o desenho se tornou isso, sim, um episódio inteiro também com piada de bunda, mano, na moral, velho, parece que esse desenho já não é
Mas pra mim, velho, junto desse episódio também tem o episódio A Carta, que tem a polêmica cena do Gumball e Darwin se beijando, com o contexto de que era a Carrie, aquela fantasminha que beija o Darwin possuindo o corpo do Gumball, né? Sempre teve esse tipo de piada e tal, dos dois serem meio, né, de se expressarem muito esse amor que ocorre entre eles. Esse amor de irmãos, mas que ocorreu de uma maneira muito gratuita e também um pouco desconfortável, um pouco, né, nojenta. Não é como vamos dar um exemplo, como no episódio da árvore. Até ele ocorre tipo meio que uma censura, né, que não mostra eles se beijando. Um episódio em que eles estão se afogando, que eu me lembro que eles também acontece isso, mas não de maneira tão explícita. Ou seja, tipo assim, ele é uma coisa de bem rápida a cena. Agora, no caso desse episódio, teve enquadramento, expressão, tempo de tela o suficiente. Sério, chegou a nem ser engraçado, só chegou a ser desconfortável mesmo. Quando digo inteligente, não precisa ser a piada mais bem pensada no mundo, mas o fator de tu esperar alguma coisa e vir outra é o que torna algo engraçado. E junto disso, os personagens agindo como pessoas normais trazia esse humor. Como o fato do Gumball e Darwin viver nesse mundo tão anormal e doido, mas mesmo assim não irem na onda, né? Não irem no fluxo, como naquele episódio que tem aquele cara que parece um Omni-Man, em que eles não seguem, né? Eles não vão seguir a idiotice de ir lutar contra, desafiar os moleques lá numa partida de tênis, mas sim falar, meu irmão, deixa a gente em paz e tal. Juntamente disso, as piadas sutis, uma frase que o personagem soltava, aquele pequeno detalhe que trazia graça. O pouco que me incomoda agora é que eles não tem mais aquela zoação entre irmãos, sempre demonstrando afeto aberto entre eles, mas agindo como irmão de verdade em poucos momentos, né? O Gumball e o Darwin, eles sempre, né, tinham um pouco dessa rivalidade nessa zoação. Nesse desenho agora quase não se vê isso. Dá pra ver claramente que os roteiristas não são os mesmos nessa nova temporada. Óbvio, se passaram 7 anos, não é mais a mesma rapaziada que trabalhou lá em 2012. E também teve várias mudanças, a Cartoon Network acabou, esse é outro estúdio europeia e tal, por aí vai. Talvez o motivo também dessa mudança dos roteiros seja porque, por mais que tenha o criador bem boquete, o principal diretor dos episódios, Mick Reeves, não está mais presente. E junto disso, também são muitas pessoas dirigindo um episódio. 5 a 6 pessoas em um só episódio. Essa junção de ideias, o episódio seja muito bagunçado. Ou seja, óbvio que iria ocorrer uma mudança significativa com a ausência de seu diretor, que esteve desde o começo da série dirigindo todo o desenrolar de episódio. Até por isso, os episódios mais bem avaliados estão em sua custódia, como as escolhas da 5ª temporada, os desastres da 4ª temporada e as origens também da 4ª temporada. Ou seja, sem o diretor principal, óbvio que o desenho não teria mais aquela mesma essência de quando a gente assistia quando era criança. Mas depois de falar tudo isso, todos esses pontos negativos, a nova temporada de Gumball é tão ruim por isso? Na verdade não, você caiu no clickbait, meu amigo. As temporadas novas, por mais que não sejam como as antigas temporadas, ainda possuem aquela essência de Gumball e ainda mantém episódios muito bons, mas que sim, não são feitos mais pra mim, não são feitos mais pra minha, pelo menos pra minha geração ou pra alguém da minha idade, mas pra essa nova geração que talvez tenham visto um pouco do desenho do HBO e queira conhecer mais desse desenho agora, visto a fama que esses episódios novos estão tendo nas redes sociais. Ver o desenho voltando depois de longos 7 anos realmente me alegra, mas também me faz perceber que eu não sou mais aquela criança que assistia toda sexta-feira às 7 horas da noite no Cartoon Network pra ver se tinha episódio novo passando. Mas eu tenho culpa de vir aqui reclamar de querer o mesmo nível de qualidade de quando eu assistia quando tinha meus 7, 8 anos? Claro que sim.